Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu darei continuidade ao quadro Personagens da Bíblia e hoje eu irei falar sobre a história de Sara, a esposa de Abraão. Mas antes de partirmos para o vídeo, eu peço que você já se inscreva no canal e ative as notificações para que o YouTube possa te notificar a cada vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Lembrando, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Abraão e então eu convido a você a conferir depois, tá bom? Também eu vou deixar aqui nos cards. Agora sim, vamos para o vídeo. Muito bem, Sara foi a esposa de Abraão e mãe de Isaque. A história de Sara está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Nesse vídeo, conheceremos tudo sobre quem foi Sara na Bíblia. O nome Sara significa princesa. Antes de seu nome ser trocado, Sara se chamava Sarai, que também significa princesa. Vale lembrar que há também outra Sara citada na Bíblia, a filha de Azer. Isso está em Neemias capítulo 26, versículo 46. Embora em algumas versões seu nome apareça escrito como Sera. Vamos ver agora a história de Sara. Como já dissemos, Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã por parte de pai de Terã. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente chegando até a terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Vamos ver agora um pouco sobre Sara e Abraão no Egito. Devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito. Na ocasião, Sara já tinha 65 anos de idade. Apesar disso, era considerada uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão, temendo por sua própria vida, pedir que ela se apresentasse apenas como sua irmã. No Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, quando o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e levou para seu harém. Entretanto, o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com ele que chamasse a Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. Faraó devolveu então Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito. Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante que aconteceu foi: Abraão mais uma vez ocultou a informação de que Sara era sua esposa. O fato ocorreu com a relação a Abimeleque, rei de Gerar. Neste caso, Deus avisou a Abimeleque em sonhos de que Sara era a esposa de Abraão e não sua irmã. Caso não respeitasse essas condições, ele seria fatalmente penalizado. Prontamente, Abimeleque procurou a Abraão e o questionou acerca de sua atitude. Abimeleque devolveu Sara a Abraão e também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas, talvez como um tipo de compensação pela ofensa. Isso fez com que o patrimônio de Abraão aumentasse ainda mais. Também vale dizer que Abraão e Sara viviam entre um povo pagão, antes da convocação divina de Deus. De acordo com as leis da Mesopotâmia daquela época, a condição de esposa-irmã representava uma posição social ainda mais elevada. E segundo os textos de Nuzul, o vínculo do casamento era considerado mais solene. Agora vamos ver sobre Sara, Agar e a tristeza da esterilidade. Sara, ela era estéril, nós já sabemos disso. E tal condição era um opróbrio contínuo para ela, ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que ele seria pai. Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. Sara então incentivou a Abraão a ter um filho com a serva pessoal, que se chamava Agar, uma jovem egípcia. Para tanto,
Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiando uma norma legal que uma esposa estéril deveria promover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. Tal mulher geralmente era uma criada. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia. Quando tratou a Agar de forma muito dura por esta tê-la desprezado por conta de sua esterilidade, Sara e as promessas de Deus. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de 1 ano, e que, tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira foi onde seu nome foi mudado, juntamente com o de seu marido. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos ao escutar a profecia acerca do nascimento de um filho seu. Sara sorriu com incredulidade, julgando ela a ser impossível de se cumprir, haja vista sua idade. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil do Senhor? A partir daí a dúvida deu lugar à fé. Sara foi revigorada e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaac. Após o nascimento de Isaac, Sara teve problemas com Ismael e Agar na festa de desmame de Isaac. Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. Muito irada, então, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaac não precisasse dividir sua herança com um meio-irmão. Se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, nesse caso ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Agora vamos falar sobre a morte de Sara. Sara, quando ela morreu, ela tinha 127 anos de idade e foi sepultada por Abraão na sepultura em que ele comprou para a família perto de Hebron, na cova de Macpela. Curiosamente, Sara é a única mulher da Bíblia que possui sua idade registrada na ocasião de sua morte. Agora vamos ver Sara no Antigo e no Novo Testamento. Além do livro de Gênesis, Sara é mencionada no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2, como um exemplo de confiança em Deus e aquela que deu à luz a nação israelita. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Sara direta e indiretamente na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 19. Paulo colocou a questão da esterilidade de Sara como um obstáculo à fé de Abraão e mencionou o casal entre aqueles cuja fé foi contada como justiça, além de se referir a ela como a mãe dos filhos da promessa. Isso se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 9. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 e até o versículo 31, Paulo se referiu a Sara indiretamente, ou seja, não citou seu nome, numa ilustração sobre o filho da escrava, o filho da mulher livre. O apóstolo Pedro também mencionou Sara como um exemplo de esposa. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. O escritor da Epístola aos Hebreus enfatizou a fé de que Sara, colocando-a no texto que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Isso se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe. Amém.